Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês, aqui de Ubatuba, de outros lugares do estado de São Paulo, diretamente aqui do estúdio Cunhambebe, que é onde eu me encontro em isolamento social, como dizem as pessoas, e para a gente conversar mais um pouco sobre o coronavírus. Acho que está sendo muito importante esse diálogo e ele gera uma série de outras discussões durante o dia. Isso tem colaborado muito para que a gente possa se situar. Então, muito obrigado por quem assistiu ontem. Eu vou responder, depois que acabar aqui, todas as mensagens que eu não comentei ontem e que eu não consegui responder, para que a gente possa ir interagindo e para que a gente possa ir conversando aqui a respeito, tá? E eu quero iniciar essa conversa de hoje com o tema que eu usei no primeiro vídeo nosso, reforcei muito no de ontem e hoje ele está mais alerta, mais atual ainda, que é o do fiquem em casa. E hoje quem está falando fiquem em casa, eu estou sendo porta-voz da doutora Carla Guerra, que é a médica que atendeu ao primeiro paciente que morreu por coronavírus confirmado, tá? No Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. E a doutora Vera Guerra, isso está no site do UOL, o depoimento dela, a entrevista com ela. É um paciente que deu entrada no dia 10 de março, tá? Um homem de 62 anos, portador de diabetes e hipertensão, certo? Então, ela discorre a respeito de todo o acompanhamento que teve, de todo o sofrimento que teve a pessoa. E no mesmo hospital morreram mais 4 pessoas de problemas respiratórios que ainda está se investigando se foi pelo coronavírus. Portanto, na cidade de São Paulo, pertinho daqui de Ubatuba, que recebe muitos turistas de lá, infelizmente hoje o primeiro falecimento, e reforça de maneira muito clara a questão de que as pessoas precisam ficar em casa. Em segundo lugar, de que as pessoas com mais de 60 anos precisam guardar um isolamento, notadamente se forem portadores de deficiências ou de problemas pré-existentes. Um homem de 62 anos, diabético e hipertenso. Portanto, essa é uma mensagem para todos que estão aqui assistindo, no sentido de também passar isso para frente, de conversar com as pessoas que conhecem e que têm mais idade, que estão nessa faixa etária. Na verdade, o grupo de risco é mais de 50 anos, né? Mas a partir de 60, quanto mais idade, mais risco tem, e com doenças pré-existentes, os cardíacos, os hipertensos, os que estão com a imunidade baixa, está recomendado as gestantes e uma série de outras questões. Portanto, nós iniciamos hoje repetindo o mantra dos 2 vídeos passados. Quem está nos assistindo e puder, fica muito em casa. Quem está nos assistindo e tiver mais de 60 ou conhecer pessoas com mais de 60, oriente essas pessoas de maneira muito firme, de maneira muito clara sobre os riscos, sobre as vulnerabilidades que se tem para atender essa epidemia e sobre a necessidade para que elas se preservem, tá? Acho que esse isolamento social ele tem que ser feito com muito bom senso. Eu, por exemplo, hoje eu saí da minha casa e eu aproveitei para conversar com pessoas de mais de 60 e pedir para que elas fossem para casa, para que elas ficassem em casa, tentando orientar e tomando todas as medidas que eu pude tomar a respeito disso, tá? Saí de casa com as mãos limpas, higienizado, cheguei em casa, cuidei muito para não pôr a mão na boca, nos olhos e no nariz durante todo o tempo que eu estava na rua. Cheguei em casa, imediatamente fui lavar as mãos, lavei o rosto, troquei de roupa,
para que a gente possa fazer, se cuidar. Outra das coisas, eu fui comprar comida, e aí o bom senso de comprar o suficiente para 2 ou 3 dias, para não criar o pânico da questão do desabastecimento. Numa mercearia de bairro, aqui do centro, mas uma mercearia que tem pouco movimento, exatamente para também fortalecer esse comércio local, que vai ser essencial nesse período, tá? Depois fui numa loja, e aqui a primeira das citações que eu fui hoje, fui em 2 lojas de material de limpeza. Uma não tinha, estava sem previsão de chegar o álcool gel e o álcool normal. Na outra, que é a Ubadesk Limp, eu encontrei o álcool gel, encontrei o álcool normal, e o mais importante, com preços muito razoáveis. Portanto, fica aqui a citação de que ali na Ubadesk Limp tinha, e não estava havendo exploração, que é inaceitável num momento como esse. Então, além da gente ter bom senso, nós precisamos exigir que os comerciantes não aproveitem esse momento de crise para explorar a população, certo? Então eu fui na mercearia, fui comprar o álcool gel, que o de casa estava acabando. Importante, a prateleira tinha bastante, eu comprei 2 frascos apenas, exatamente para deixar para mais pessoas. Então nós precisamos de condutas de muito bom senso. A outra coisa, em relação ao que nos espera e ao que a gente, com essa questão do isolamento social, eu já usei o que tende a ser muito usado. Eu precisava comprar ração, eu gosto sempre de ir na loja, e hoje eu pedi para entregar em casa, e por telefone eu já expliquei, precisava pedir ração e gás, pedi as 2 coisas para que entregasse em casa, e aproveitei o telefonema para pedir para que elas tomassem muito cuidado com os entregadores, que eles vão ser muito importantes nos próximos dias, talvez nos próximos meses, mas que eu estava pedindo a entrega exatamente já por conta disso. Expliquei que eu já parei de trabalhar e etc. E os 2 lojistas, que são produtos essenciais, assim como as lojas de alimentação, também conversei com a caixa da mercearia, e aproveitei para orientar muito para que eles se cuidassem. E cada um que está nos assistindo aqui, eu acho que a gente tem que também procurar isso, além de ficar em casa, procurar se adaptar a essas rotinas. Então, nesse momento, os entregadores vão ser pessoas importantíssimas, e a gente precisa valorizá-los. Eu conversei com os 2 que vieram aqui entregar, pedi para eles se cuidarem muito de higienizar a máquina de cartão depois de cada atendimento, que eles têm que levar o álcool 70 junto com eles depois de cada atendimento, ou seja, uma campanha de conscientização dessas poucas pessoas com quem eu tenho conseguido conversar pessoalmente. Portanto, hoje em São Paulo, a primeira das informações, a primeira morte, e a médica já se posicionou em entrevista dizendo para as pessoas ficarem em casa, tá? Então, essa é uma questão. Nas notícias aqui sobre Ubatuba, ontem eu coloquei sobre as 2 primeiras iniciativas de empresários, de empresas que tinham decidido parar de maneira parcial a Integrale, porque ela é um comércio de produtos essenciais, e a outra, o restaurante Pagu. E hoje eu quero aqui também já parabenizar e registrar que o grupo de Maracatu Itaomi já comunicou que suspendeu todas as suas atividades, ensaios e apresentações. A pousada O Flautista também já comunicou que cancelou todas as reservas por 15 dias para estudar a situação, e os proprietários e tal estão todos, moram na pousada inclusive, então estão todos lá quietos. Uma das proprietárias da pousada tem mais de 60 anos, e eu conversei com ela, e ela está seguindo as orientações de ficar em casa. Então, Maracatu Itaomi e a pousada O Flautista. E tivemos, de maneira muito grande, já fruto da reunião que o prefeito teve ontem com entidades e tudo mais, está circulando nas redes sociais, em primeiro lugar, o vídeo
do presidente da OAB de Ubatuba, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Márcio Souza, com um vídeo em que ele está com a vice-presidenta e a secretária da OAB, em que ele comunica que a OAB suspendeu as suas atividades, vai atender só expediente interno, e isso é louvável. E ele já me disse que, em contato com ele já me colocou que a Justiça, e aí os parabéns também para a Justiça de Ubatuba, suspendeu todos os prazos para que os escritórios de advocacia comecem também a parar. Já existem escritórios de advocacia suspendendo seus atendimentos, parabéns a eles, e o presidente deu o exemplo, o escritório dele parou os atendimentos. Portanto, parabéns aí para a OAB, para o presidente Márcio, para os advogados que estão parando, para a nossa Justiça, que suspendeu os prazos e está tendo apenas audiências de custódia e audiências de menores, se eu não me engano. Ou seja, começam a vir os exemplos de quem tem que dar o exemplo, e isso é muito bom. E o outro vídeo que circulou, também fruto da reunião de ontem, foi da Associação dos Quiosques de Ubatuba, um vídeo do Beto, do quiosque Caiambá da Praia Grande, e com outros quiosques juntos, também comunicando que vão parar as atividades dos quiosques por 15 dias, portanto, sinalizando que o setor de turismo está entendendo muito bem o que está acontecendo, e que não há nessa situação higiene que baste, porque é muita gente, porque é muito controle, não há uma condição de controlar 100% toda essa movimentação, e eles começam a parar. Alguns restaurantes já estão reduzindo sua capacidade de atendimento. Acho que os restaurantes têm que ter um muito bom senso e talvez começar a investir, como a Padaria Integrale, nos deliveries, e de maneira a manter a sua atividade, mas levando a comida para as pessoas em casa. Mas é um movimento que precisa acelerar. Está ótimo, no sentido de que as coisas caminharam muito rapidamente de um fim de semana caótico, que foi o fim de semana que passou, até 2 dias atrás, até ontem de manhã, muita gente indo embora, e está havendo uma reação rápida para a gente ver se no próximo fim de semana não cai a segunda bomba em Ubatuba de turistas trazendo para cá essa questão da contaminação. Tá em todos os noticiários. A cidade de São Paulo é a cidade que mais tem casos, se a gente puder falar assim, é o epicentro do coronavírus em São Paulo. Portanto, que as pessoas que estão em São Paulo, por favor, respeitem os ubatubanos e não venham para cá, tá? Guardem as suas quarentenas aí em São Paulo, e quem é de Ubatuba, só viaje para São Paulo, capital, qualquer viagem, né? Mas nesse momento para São Paulo, capital, se for por motivo médico inadiável. Motivo médico inadiável, tá ok? Eu acho que essa é uma mensagem. E aqui em Ubatuba, em relação aos casos que estão acontecendo hoje, nós temos informações oficiais da Prefeitura, 15 casos suspeitos, 15 casos que foram colhidos os testes para exame, mas que ainda não há resultado. Isso indica, esses casos, para que fique muito bem esclarecido aqui, porque são fatos, eles foram todos examinados pelas equipes de saúde, apresentam os sintomas, mas estão em casa, certo? Então, primeira informação para quem é de Ubatuba que está nos acompanhando aqui. Até a tarde de hoje, Ubatuba tem 15 casos suspeitos. Esses 15 casos estão em casa, já foi colhido o exame, está esperando o resultado, e nenhum deles apresenta ainda um agravo que justifique internação. Todos eles têm um teste positivo, no sentido de ter tosse seca, febre e dificuldade de respiração. Portanto, para você que está nos assistindo, que está em casa, são esses os 3 sinais de alerta em relação à suspeita de coronavírus. A tosse é seca, não é coriza e não tem catarro. A presença de febre e qualquer dificuldade que haja de respiração. Esses são os 3, a tríade de sintomas para começar a se pensar em coronavírus. Então, reforçando,
Ubatuba ainda não tem nenhum caso internado. A prefeitura está fazendo material gráfico, vai fazer nas três entradas e saídas da cidade, vai fazer campanha de conscientização orientando as pessoas, as que são de fora e etc. E isso vai ser muito importante, e num cenário que ainda falta muita colaboração de muita gente, de muitas questões que a gente ainda vai conversar aqui, mas está indo no caminho do que a gente do que se espera, para que a gente não siga o caminho da Itália e de alguns países da Europa. Me informaram que já vai haver uma campanha para que na próxima semana, que é feriado em São José, e aí os meus amigos de São José que não venham para cá. E tem empresas dando férias coletivas, diz que todas as empresas que estão dando férias coletivas já estão orientando os funcionários de que as férias são para que se fique em casa, e não são férias de lazer, férias de viagem, em que você junta as crianças que estão sem aula e os pais que estão afastados do trabalho por conta da epidemia e sai viajando. Não é esse o cenário, não é esse o cenário. Os pais que estão com as crianças em casa e que vão ficar em casa agora, saibam disso, não é as crianças estão sendo dispensadas, não são sendo dispensadas para ir ao parquinho, para ir à praia, nada disso. Então, muita conscientização em relação a essa questão. E eu quero colocar aqui uma coisa que aconteceu hoje em Ubatuba, que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz e reforcei ontem. É hora de responsabilidade, é hora de parar de brincar com essa epidemia, é hora de parar de mandar qualquer coisa que se recebe, e é principalmente hora de parar com fake news. As pessoas de Ubatuba, muitas que estão aqui vendo, talvez tenham recebido hoje a primeira das fake news sobre a questão do coronavírus em Ubatuba. Uma fake news dizendo que tinha confirmado a primeira morte em Ubatuba era uma pessoa de 82 anos do Itaguá. Isso é fake news. Tão fake news que nesse momento na Santa Casa não há nenhum paciente suspeito de coronavírus internado, até hoje à tarde. Tá? E é de uma irresponsabilidade, de uma maldade gigantesca. E eu conversei com uma pessoa que é da prefeitura, e a que me mandou já o desmentido. A prefeitura já fez esse desmentido falando que era fake news, agiu muito rápido, e eu coloquei que era preciso rastrear de quem estava recebendo e processar com base na lei das fake news, para que uma pessoa que chegar na origem dessa fake news, porque uma pessoa que faz uma fake news dessa, isso é caso de cadeia, brincando com a morte das pessoas, brincando com o pânico de um bairro inteiro, de uma cidade inteira. Então isso é muito grave. Cada um de nós que está aqui, quando receber alguma notícia dessas, vai no site da prefeitura. Se não tiver essa notícia, não propague, porque é mentira. E é gente que nesse momento vai com certeza tentar se aproveitar disso para causar o mal, para tentar prejudicar as pessoas que estão envolvidas. E o que a gente mais precisa nesse momento é de serenidade, é de fato. E uma das coisas que eu vou procurar fazer em todos os vídeos que a gente tá colocando é se basear em fatos. Portanto, é fake news. Não existe uma morte em Ubatuba, e tem um absurdo nessa questão, porque a prefeitura já está rastreando, por isso aqui também vai a segunda mensagem. A prefeitura já está rastreando, tem jurídico por trás, e já assim, precisa ver quem que são as pessoas que estão envolvidas e puni-las, tá? Se por acaso tiver algum funcionário público, é demissão da pessoa, Se por acaso partir de alguém que seja maldoso e tudo mais, é processo. E mais, acho que uma vez comprovado, é preciso divulgar, para que essa pessoa seja exposta como sendo alguém que está conspirando contra a nossa cidade. Certo? Investigar com muita seriedade, não acusar sem provas, mas é preciso dar o exemplo. Eu estou dizendo aqui para quem está nos vendo aqui, para espalhar isso.
que quem tiver disseminando fake news vai ser rastreado e deve ser punido, deve ser processado, deve ser criminalizado. Tá? Nesse momento não comporta brincadeiras, portanto, venho aqui desmentir. E a questão é tão séria a respeito disso, tanto para o lado do pânico, das pessoas tentarem semear essas questões para tentar denegrir, entendeu? Sendo que os profissionais de saúde de Ubatuba precisam ser defendidos, eles são bons profissionais. Nesse momento agora, eles estão chamados à responsabilidade e vão responder de maneira muito positiva, eu não tenho dúvida disso. Portanto, o SUS e os profissionais de saúde não podem sofrer impacto negativo, impacto na sua moral, impacto no seu ânimo com esse tipo de situação. Tá? Por outro lado, eu quero aqui já para entrar num outro assunto, sobre o inverso dessa moeda, que são os das pessoas que não estão acreditando. Tá? Se você é um desses que está nos assistindo, pelo amor de Deus, muda de opinião. Tatua uma outra convicção na sua mente. Entendeu? Faz uma tatuagem de uma outra convicção aqui na sua mente, porque a coisa é muito séria. E eu estou dizendo isso porque hoje, na minha saída, eu fui conversar com uma pessoa que é muito esclarecida, que é microempresário na cidade, e quando eu pedi para que ela protegesse o pai, para que ela trancasse o pai em casa e fizesse com que ele ficasse em casa sem sair e tudo mais, os pais dessa pessoa, ele ouviu, escutou e ele falou assim: olha, eu respeito a sua opinião, mas para mim não é nada disso, isso não existe. Para mim, essa é uma questão que foi construída só por conta para esvaziar os protestos do dia 15 que iam ter no Brasil inteiro. E eu fiquei primeiro assustado com a posição de essa pessoa que é esclarecida e que tem familiares que estão no grupo de risco, e eu fiz para ele uma colocação no sentido de que, só para a gente ter uma ideia, a gente precisa ter dimensão da história, entendeu? Nós somos uma cidade que, arredondando, temos 100 mil habitantes. 2.000 pessoas vão pegar, vão testar positivo, pelo menos, que é 2% da população. Tá? Dessas 2.000 pessoas, 20% vão precisar de internação. Isso significa que nós vamos ter uma necessidade de 400 leitos. 400 leitos para internar. Tá? E dessas 2.000 pessoas, 1% vai morrer. Isso significa que a nossa perspectiva em Ubatuba é ter 100 mortes. 100. E eu fui conversar, depois dessa conversa e desse esclarecimento, eu fiquei meio que encucado e fui conversar com uma pessoa entendida no assunto, que está por dentro do assunto, conversar com 2 pessoas, aliás, uma aqui da cidade que está envolvida na questão, e coloquei que eu tinha feito essa colocação, perguntei se eu tinha sido muito exagerado e muito duro, e depois falei com uma outra pessoa de fora daqui, que é sanitarista, que está envolvido também numa outra cidade, coloquei a mesma coisa com as duas, os 2 falaram: você foi conservador na sua observação. Certo? Então, arredondem isso para Ubatuba, é esse o esforço que nós temos que fazer. Nós temos que tentar ir contra essa estatística que já está colocada, contra essa previsão que já está colocada. Ou seja, de nós termos 2.000 pessoas testando positivo, 400 com necessidade de internação e 100 mortes. Ficar em casa hoje em Ubatuba, e você faça as contas para a sua cidade, porque essas são as previsões básicas que estão sendo feitas. Então, e são as conservadoras, como as pessoas me disseram. Então você faça na sua cidade aí a reflexão a respeito do impacto que isso pode ter, entendeu? Para que você possa dimensionar a importância de ficar em casa e a importância de acreditar nisso, certo? Os 2 extremos aqui que eu coloquei
são os extremos que precisam ser combatidos. O das fake news, de quem quer o quanto pior melhor, e ao contrário, o dos que não estão acreditando na seriedade do que está acontecendo nesse país, na seriedade do que está acontecendo no mundo, certo? Então, eu acho que essa é uma questão para a gente colocar. Eu quero aqui, antes de continuar, porque nós vamos continuar no mesmo assunto, mas mandar um abraço aqui para a dona Reiko, que está lá de São Paulo nos assistindo, para a Alê, para o Sidney, que já mandou um comentário aqui, que tem muitas pessoas se arriscando demais e precisam ser orientadas, para a Patrícia, que entrou aqui ontem, entendeu? E está questionando aqui como vão ser tratadas a população de rua, e que eu não sei ainda qual a estratégia da prefeitura aqui a esse respeito, mas com certeza nós precisamos voltar os nossos olhos para os mais vulneráveis. Isso é uma coisa que nós temos que realmente nos importar. Eu acho que está numa fase de preparação ainda, de ação e tudo mais, mas muito em breve a prefeitura, o serviço social da prefeitura e cada um de nós com a sua solidariedade com as igrejas, nós vamos ter que voltar os nossos olhos para esses irmãos aí que são moradores em situação de rua, tá? Olhar muito como é que o que está sendo feito nas outras cidades, mas é fato que nós vamos precisar ver a respeito disso. Ainda queria colocar que, como informação aqui, nessa questão, primeiro que ontem circulou nas redes sociais e eu recebi um vídeo do Padre Mauro, que foi pároco do Ipiranguinha aqui em Ubatuba, que foi pároco da matriz de Caraguatatuba e hoje está fazendo mestrado em Roma. E eu tinha conversado com ele semana passada, ele comentou que a situação estava muito ruim, que eles estavam enclausurados nele, e ontem ele gravou um vídeo longo de 15 minutos, em que ele, com muita calma, do jeito que é o jeito dele mesmo, de falar com muita serenidade, ele confirma a gravidade da situação na Itália, em que eles, no seminário em que ele se encontra, são 70 padres que estão enclausurados, com todos os cuidados, com o excesso de cuidados em tudo, na alimentação, na higiene. Relata que na Itália, para você sair de casa, você tem que fazer uma declaração de para onde você vai e justificar se isso é pertinente. Você pode receber uma multa, que se não me engano é 200 euros, se você não obedecer a isso, e em caso de reincidência ser preso. As questões que são liberadas lá é para comprar gêneros de primeira necessidade e farmácia e atendimento médico. Ele diz que as pessoas estão indo com muita calma, mas que entram poucas pessoas por vez em cada loja. Todas elas guardam uma distância de pelo menos 2,5 metros, 3 metros entre uma das outras, e confirmando, ele pessoalmente, que é uma pessoa que é conhecida aqui em Ubatuba, que é conhecida em Caraguatatuba, confirmando a gravidade da situação da Itália, e ele confirma o que a gente tem falado, o que está colocado pela mídia, para a gente poder acreditar nisso. Não é uma gripe simples. Não é uma gripe simples. Primeira das coisas. Segunda das coisas que ele coloca, e que vários vídeos da internet vindos da Itália já colocam, vídeos de brasileiros, que a gente não repita o que foi feito na Itália, que retardou, que vacilou, e que quando foi tomar pé da situação já estava o caos instalado. Ele confirma isso e pede e diz ele muito claramente no vídeo que aqui nós temos a oportunidade de fazer diferente. Portanto, aquela estatística que eu coloquei ali atrás de Ubatuba é confirmada pelo fato de que o que nós precisamos fazer é tomar todas as atitudes possíveis de cada um e cobrar das autoridades para que a gente não tenha a mesma estatística. Relata todo o sofrimento que está sendo em relação ao número de mortos,
hoje, no noticiário da UOL, que fala sobre esse primeiro caso de morte no Brasil, está colocado que o caixão é lacrado, o velório é de poucos momentos, e o caixão sai direto do hospital, do necrotério, do hospital para ser enterrado. Na Itália, os mortos estão sendo cremados, entendeu? Então, tô colocando essa questão para colocar a parte de como tá. Esse vídeo foi de ontem, ele fala a data, ele gravou o vídeo no dia 16 de março de 2020. Aí eu quero entrar naquela história que eu tenho tentado colaborar aqui com esses vídeos, de traduzir algumas coisas que estão saindo para que as pessoas possam entender melhor. E eu quero me dirigir aqui aos jovens e às famílias. Não satisfeito com o péssimo exemplo, com a desobediência à lei de aparecer domingo em público e cumprimentar pessoas, já foi feito um estudo de que o nosso presidente teve contato com mais de 200 pessoas direta naquele momento em que ele fez para cumprimentar as pessoas. O presidente, no próprio domingo, cumprimentou outros lugares que tinham feito manifestação e, de certa forma, deu razão às pessoas que infringiram a lei em São Paulo para invadir a Paulista. O governador de Pernambuco, de maneira acertada, prendeu o chefe da manifestação lá em Pernambuco. Um dos 3 únicos governadores que apoia o presidente Bolsonaro, o governador de Goiás, que é médico, foi na manifestação pedir para o povo se dispersar e colocou isso, que ele é médico, que ele é um dos que ainda apoia o Bolsonaro, e ele foi vaiado e foi expulso. Então, eu acho que, não satisfeito com esse péssimo exemplo, o presidente deu uma entrevista e falou 2 questões muito complicadas. A primeira delas, que foi a mensagem para as famílias, quando ele diz que... E aí continua dizendo que acha que é uma coisa que não é tudo isso, e diz que é aniversário dele essa semana, da mulher dele no outro dia, e que por conta disso na minha casa vai ter festinha por 2 dias. Ele sinaliza, e a gente precisa entender isso. Ele está sinalizando de maneira muito maldosa, de maneira muito irresponsável, que pode continuar tendo aniversário, de que pode continuar tendo festa de casamento, de que pode continuar tendo eventos familiares, o almoço de domingo, aquela coisa de todo mundo se encontrar e etc., incutindo, mandando uma mensagem subliminar para as pessoas, com o cara que é o mandatário da nação, de que não tem problema. Tem problema. Tem problema. Então foi de uma irresponsabilidade, você que tem família, você que faz aniversário essa semana, ou que vai ter algum aniversário, em vez de seguir esse tipo de insinuação, esse tipo de permissividade e de inconsequência, que você veja nas redes sociais, que também está cheio de notícias de casamentos sendo desmarcados, de festas sendo desmarcadas, de eventos sendo desmarcados, tá? E que, mesmo que se não desmarque, que não se vá, tá? Nesse momento, em Ubatuba, tem um evento programado para esses dias aí, em que a pessoa, me disseram aí que quando o teatro foi bloqueado, o organizador foi para um local privado para tentar fazer o evento, mesmo com tudo isso. Portanto, se tiver aqui em Ubatuba algum evento, não vá, não prestigie, porque o organizador desse evento está sendo inconsequente com a nossa cidade, está sendo inconsequente com você, comigo, com todo mundo que mora aqui. Portanto, gente, não vamos cair nesse tipo de armadilha. E o segundo recado, em relação ao presidente e aí em relação ao seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que precisa cair, porque esse cara já provou que não vai conseguir fazer as coisas, mas não politizando. O Paulo Guedes ontem também fez uma informação extremamente leviana e criminosa.
quando ele disse que, como é uma doença que só acomete velho, que é preciso deixar os jovens saírem, os jovens trabalharem, porque senão para tudo, mas que é preciso um meio termo. Não tem meio termo nessa situação, senhor Paulo Guedes. Não tem meio termo. Não existe meio termo. E é por isso que eu quero dialogar com quem é da juventude de maneira muito serena, mas assim, com muita... chamando vocês. É hora de... A geração do celular é hora de usar ao extremo esse aparelho aqui, ó. De ficar em casa, de não ir para balada, de não se aglomerar, entendeu? Não pensem que vocês são invulneráveis, porque não são. Já está chegando o relato, o Padre Mauro no seu vídeo ontem já tem muito relato de uma série de jovens que estão acometidos com essa questão, certo? Então, para a juventude, essa declaração do ministro da Fazenda, entendeu? Vocês vejam que o presidente faz uma declaração que atinge as famílias, o subliminar das famílias, e o ministro da Economia faz essa outra afirmação em relação às pessoas mais jovens, dando a esses dois segmentos, juventude e família, essa impressão de que esses não estão em grupo de risco. Estão. Você que é jovem pode contaminar sua família, pode levar a contaminação para fora, pode trazer para sua casa. Portanto, a aula da faculdade, a aula do colégio não está suspensa à toa. Está suspensa para que você vá para casa para assistir Netflix, para casa para assistir TV, para entrar na internet, para se comunicar com as pessoas, para mandar mensagens a respeito disso, para dizer que você está em casa por conta dessa questão, pelo respeito, chamar os seus colegas na responsabilidade. Então não vamos seguir, não vamos ser gado, entendeu? De duas pessoas que não estão preocupadas com você, que não estão preocupadas com o nosso país, que não estão preocupadas com a nossa população. Portanto, eu acho que a gente precisa ser muito incisivo a esse respeito, tá? Outra... Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui, para dar um cumprimento aqui, para dar um oi. A minha querida Geni Xavier está aqui agradecendo e esclarecendo. E o Paulo está dizendo aqui a respeito da importância da informação para que a gente possa fazer. Muito obrigado aí para vocês dois que estão aqui. E eu queria agora, partindo aí já para outros comentários a respeito dessa questão, mas que tem a ver muito com isso, e que a gente vai precisar conversar mais disso, sobre as medidas que vão ser tomadas. Voltando ainda na questão aqui, tem uma informação importante aqui que eu vi hoje numa entrevista, que eu assisti, uma longa entrevista, a importância de, no próximo dia 23 de março, foi antecipada em um mês, isso é muito apropriado, começa a vacina contra o vírus da gripe, contra a influenza. E tem os grupos que são os indicados, que são os idosos, as gestantes, as crianças menos de 5 anos, os profissionais da saúde, os professores foram incluídos nessa situação. Portanto, a partir do dia 23, quando abrir, todo mundo vai ficar sabendo. Me parece que as vacinações vão ser nos postos de saúde, mas vão ser em lugares abertos, vai ter todo um protocolo. Não deixe de se vacinar, fique atento, porque é muito importante nesse período de epidemia que você esteja imunizado para outras doenças, para que os leitos de hospitais não sejam ocupados por vítimas de gripe forte, por vítimas de problemas decorrentes dessa questão do inverno aí. Portanto, fica aqui já um lembrete para quando você ouvir, vai aparecer quem são os grupos indicados, que você procura o posto de saúde, não é o hospital mais próximo, para poder se vacinar. E tem uma questão que me perguntaram ontem, e a gente precisa ver em quem que a gente faz pressão. O governador João Dória, ele está com a posição de não se fazer os testes, em todos os suspeitos. E aqui em Ubatuba,
a prefeitura, não deve ser a prefeitura quem deve investir o dinheiro em comprar os testes, entendeu? Então eles estão coletando os testes dos suspeitos aqui, tá? Então tem isso, mas a recomendação da OMS, que já começou a ser dada ontem pelo secretário-geral e pelo diretor da OMS, secretário-geral da ONU e pelo diretor da OMS, é que uma das questões do combate são 3 questões em relação ao combate sério e para poder deter de maneira rápida o coronavírus. A primeira delas é testar todos os casos suspeitos. Isso depende de ter oferta de testes, e aí, para que você, aqui na hora que for fazer pressão, essa pressão tem que ser no governo do estado e no governo federal, para que eles disponibilizem testes. No site da ONU ontem diz que a ONU já disponibilizou 1.500.000 testes para os diversos países do mundo, e a valorização da nossa ciência, como é importante para a gente poder ter capacidade de produzir aqui, mas a gente precisa lutar para que haja testes, mas lembrando muito que não é uma despesa e uma responsabilidade da prefeitura ou da Santa Casa. Portanto, se a gente for entrar nessa batalha porque se teste todos os suspeitos, entendeu, que tenham aqueles 3 sintomas e tudo mais, essa disputa tem que ser com o governo do estado e com o governo federal, e portanto é pressão em deputado, é ir no site do governo do estado, da Secretaria de Saúde, fazer abaixo-assinado para que haja uma sensibilização. A posição do governador do estado, ele já deixou clara de que é contra, de que não quer a realização de testes. A ONU está mandando como protocolo que se testem todos os suspeitos. A segunda das questões é a internação de todos os casos confirmados, e para isso vai ter que ter um esforço gigante. E aqui em Ubatuba está sendo feito, mas precisa fazer o rastreamento dos casos confirmados para também isolar as pessoas com quem essas pessoas, os positivos para coronavírus, para o Covid-19, também entrem em quarentena, em observação. Então acho que para a gente se conscientizar, porque o assunto que eu quero terminar essa conversa hoje vem bem a respeito disso, das responsabilidades pelo financiamento de tudo isso, pela minimização dos custos econômicos. Está muito claro que vai haver uma crise econômica, de que vai haver perdas. A ONU estimula hoje que o mundo vai perder $1 trilhão nessa epidemia do coronavírus. Então isso vai chegar a cada um de nós, e a gente precisa saber a quem pedir, de quem exigir. Nesse momento, quem precisa aportar muito dinheiro, muito dinheiro nessa questão são os governos, é o governo federal, repassando o que for do estado para o estado e o que for do município para o município, em primeiro lugar, para combater a epidemia. E esse combate, quando o ministro da Saúde diz que vai disponibilizar 5 bilhões de reais para poder fazer, ele é um dinheiro que eu estava vendo os especialistas falarem hoje, ele dá para atacar o problema das UTIs, mas não dá para o restante. Então é preciso contratar os 5.000 médicos, e aí de novo eu volto a colocar que esses 5.000 médicos já estavam aqui quando foi desmontado o programa Mais Médicos, e agora está sendo obrigado a reconhecer o Ministério da Saúde da importância do programa Mais Médicos, e lançaram um edital baseado no programa Mais Médicos, que é o que permite a contratação dos médicos rápidos. Precisa de recurso para prover exames, para prover os kits e os testes para se fazer os exames, então para testar todo mundo. Precisa transferir dinheiro para os municípios para poder viabilizar o pagamento dos funcionários, as horas extras, para poder viabilizar os insumos que vão ser precisos, entendeu? A prefeitura não tem gordura para investir mais dinheiro na Santa Casa, de maneira de tanto, e portanto é preciso que as carências desse atendimento hospitalar momentâneas para a Santa Casa tem que vir de um financiamento a fundo perdido do governo do estado ou do governo federal. Então os empresários, os líderes, o prefeito, a nossa pressão toda agora é para que o andar de cima viabilize as condições para que o trabalho seja feito aqui. Ou seja, não deve ser nossa a responsabilidade do financiamento. A nossa responsabilidade é a responsabilidade do trabalho. A responsabilidade de cada um de nós aqui. Portanto, são os governos superiores, e a gente precisa prestar atenção para não
fazer a pressão no lugar errado para não ficar reclamando de quem não tem a responsabilidade nesse momento. A responsabilidade do prefeito nesse momento é lutar de maneira pública, de contestar governador, de contestar o presidente, o ministro da Saúde, o secretário de Saúde, no sentido de que é preciso financiamento, é preciso de médico nas unidades básicas de saúde, é preciso de salário, é preciso de equipamento e material, é preciso de teste e é preciso de estrutura para a gente funcionar. Tá? Acho que ganha força aqui, eu já vi comentários aí, mas a gente precisa fazer uma campanha de conversar com o governo do estado, e o prefeito deve estar nesse momento se mobilizando, e nós como população precisamos fazer uma pressão para que se acelere a inauguração do hospital regional, para que ele sirva de suporte, dê tranquilidade, dê um pouco mais de tranquilidade nesse enfrentamento. Tem muitos leitos lá, o hospital dizem que está praticamente pronto, e é preciso anunciar. Se ele já estiver pronto e funcionando, não foi inaugurado ainda, se ele já estiver pronto e funcionando, que seja anunciado que ele vai ser a retaguarda nossa para os casos de coronavírus. Então, prestar muita atenção nisso, ficar atento para poder fazer a pressão onde está certo. Se a gente for fazer alguma reclamação, vai lá no site do governo do estado, vai lá no Facebook ou na rede social do governador, do presidente, e faz essas cobranças para eles sentirem que aqui a gente sabe da onde vem a cobrança. E aí, para a gente caminhar para a finalização, nessa questão dos prejuízos, da dificuldade que a gente vai colocar, de novo, a gente precisa fazer um movimento para cima, certo? Essa questão de ficar em casa, de ter o fechamento de comércios, da gente ficar sem o impacto do turismo para preservar as nossas vidas, é claro que tem um custo financeiro, é claro que tem um custo econômico, e não vai ser pequeno, não está sendo pequeno para lugar nenhum do mundo, não está sendo pequeno, não vai ser pequeno para o Brasil, não vai ser pequeno para Ubatuba. Isso já é ponto pacífico, pessoal. O que a gente precisa é pontuar a discussão na questão correta. A primeira delas é a gente rever o conceito que muitos têm de que a iniciativa privada resolve tudo. Não resolve. Essa crise econômica vai precisar do papel do Estado, está mais que provado. Já está provado, e hoje a própria ONU diz que entre as duas coisas que precisam ser colocadas como lição dessa epidemia, por conta de todas as experiências, é o papel do serviço público na saúde e a valorização dos trabalhadores na saúde. São duas questões que estão colocadas hoje pela OMS como sendo, portanto, é o Estado presente na economia. E nesse momento agora de desaceleração econômica que vai ter, a preocupação não é o índice da Bolsa, porque muito pouquíssima gente tem dinheiro lá. A preocupação não deve ser essa questão. A questão é que, assim, a conta nossa, a minha, a sua, a dos empresários que vão ficar fechados aqui em Ubatuba, a dos trabalhadores que precisam do salário, ela precisa ter financiamento e aporte do andar superior. Esse mês, agora recente, saiu que no último trimestre de 2019, os bancos, ou em 2019, o ano inteiro, não sei, mas os bancos lucraram 105 bilhões. 105 bilhões do seu cheque especial que você está, do seu cartão de crédito que você paga, do empréstimo que eles recebem. Portanto, nesse momento agora, se tem alguém que tem que pôr dinheiro nessa história, é o sistema financeiro. E é o Estado. Portanto, essa disputa aqui, o prefeito Sato, os líderes empresariais, os profissionais liberais e etc., a nossa disputa agora, entendeu? Tem que ser, nós vamos fechar, vamos. Então, cada um precisa ir no seu banco e perguntar o que o banco vai oferecer. Entendeu? Afora o governo provavelmente já vai congelar a cobrança das tarifas públicas. É todo um movimento ao contrário, para que, além do custo da doença, não fique para nós o custo econômico. Essa é uma disputa. Para os trabalhadores irem para casa sem serem desempregados e recebendo, é preciso que os empresários vão aos bancos em grupo, em associações, que o prefeito e etc., exigindo que haja liberação de linha de crédito subsidiada,
que os grandes bancos, os particulares, Itaú, Bradesco e Santander, mais o Banco do Brasil, mais o BNDES, mais a Caixa Econômica, mais o Tesouro Nacional, injetem dinheiro na economia. Para que nenhum pequeno empresário quebre, entendeu? Porque ficou 2 meses sem faturamento. Para que nenhum trabalhador fique sem renda e passe necessidade porque o patrão não teve o dinheiro para pagar o salário. Isso tem jeito, isso não é uma coisa inevitável. Tá? O que a gente precisa é mostrar isso. E a afirmação do seu Paulo Guedes, o pacote que ele fez, não toca em absolutamente nada disso. Não fala nos créditos para as pequenas empresas, não fala, e é crédito sim, a sem juro, na minha opinião. Entendeu? Congelar todas essas questões de juros, o governo não priorizar dinheiro para pagamento de salário, entendeu? Alguma coisa do tipo aqui em Ubatuba, e isso vem para todo o Brasil, entendeu? Todos os empresários que suspenderem temporariamente e não mandarem seus funcionários embora, têm uma linha de crédito para pagar os salários a juro muito subsidiado ou sem juro, entendeu? Para ficar 2 meses com os funcionários em casa, esses funcionários consumindo, porque manter o consumo nesse momento de gêneros alimentícios, de produtos essenciais, etc., é essencial para a economia e é essencial para a questão social, para a gente não ter o caos social. Então é hora da gente começar a pensar além. Agora está todo mundo focado nas medidas que vão ser tomadas na saúde, mas com esse movimento de fechamento, com esse movimento que está aqui na internet de todo mundo pedindo para que seja fechada a cidade, para que não sei o que e tal, o outro movimento é no sentido de garantia de salário, de garantia de que não vai ter tanto desemprego, de garantia que os empresários vão ter fôlego para se manter. Isso tem que ter contrapartida, entendeu? Ou seja, vamos ajudar quem realmente está colaborando, quem está fechando. Vamos exigir que os empresários que forem de produtos essenciais, para que eles não aumentem os preços aproveitando essa situação, entendeu? E a gente tem que exigir isso do governo federal, que é quem tem o poder dessas leis, o mecanismo de desenvolvimento do governo do estado, o que ele puder fazer a respeito de tributos, de alongamento de prazos e etc. Essa é uma disputa de novo, assim como o combate à epidemia é um combate de toda a sociedade, a luta para que a economia real, a economia do dia a dia, do seu salário, da sua compra do mercado, dos produtos essenciais, ela não seja carregada só pelos pequenininhos. É preciso, o governo já está falando, o governo já tomou a iniciativa de antecipar o 13º do INSS, ótimo. Aqui nos municípios, os prefeitos têm que centrar o caixa na questão do pagamento do servidor público e de subsídios para a saúde. Portanto, se houver uma questão muito séria na economia da cidade, que os prefeitos usem o dinheiro para antecipar 13º de funcionário público, é claro que sim, entendeu? Pagar os fornecedores locais, claro que sim. E é por aí que a gente tem que ir, porque são 2 medidas e que a gente precisa tirar a justificativa do comércio não fechar exatamente provendo isso. E isso é intervenção do Estado. É intervenção do Estado fazendo regulação, é intervenção do Estado injetando dinheiro, entendeu? Porque as reservas que o governo nosso tem, em vez dele ficar gastando 15 bilhões de dólares para segurar o dólar, que ele injete no empresariado brasileiro para pagar salário. Que ele injete no pequeno produtor para que garanta, entendeu, essa coisa. Que o governo federal acelere a concessão das 2.000 aposentadorias. Cada um de nós aqui, eu conheço uns 3, que estão esperando há quase 1 ano ou há mais de 1 ano para se aposentar, já dando tempo. Isso é um artifício do governo federal para segurar o dinheiro do aposentado no caixa dele. É artifício, entendeu? Cria uma situação contra os funcionários do INSS que estão desfalcados e dá o comando para segurar. É preciso liberar essas aposentadorias que já têm direito adquirido. É preciso que o governo conceda as 3 milhões de Bolsa Família, que têm direito e que estão sendo represadas. Não adianta só falar que vai dar um 13º para o Bolsa Família dos que já estão reduzidos. Precisa colocar esses 3 milhões de Bolsa Família para que os prefeitos e para que a gente aqui no município
não fique vendo o irmão nosso com fome e seja obrigado a se solidarizar, porque é o que a gente vai fazer, mas isso tem outro jeito. Tá? Então essa é uma disputa para a gente ir para o andar de cima. Conversar com o nosso prefeito, com os nossos líderes, com todos eles, que é uma disputa que tem que ser travada lá em cima. De pressão, de colocação da situação, de noticiar, de divulgar na rede social, entendeu? Para que não fique colocando que os empresários que tiverem dificuldades é porque são mau empresários. Não são, vai ter dificuldade financeira, precisa de injetar. Entendeu? Que vai demitir trabalhador que não tem função, mentira. Se tiver funcionando, tem condição de pagar o salário. Certo? A gente vai ter que conversar muito ainda a respeito dessa questão, mas eu vejo que essa é uma questão importantíssima na nossa cidade aqui de Ubatuba e importantíssima para os outros municípios. Tá ok, pessoal? São 22h26, a gente está aí há quase 1h e 56 minutos. Eu quero aqui finalizar agradecendo, dizer que eu vou responder as colocações que estão aqui. Se vocês tiverem, quem tiver alguma outra dúvida nesse sentido, para a gente conversar e para a gente amplificar essas questões. Tá? O desejo que eu tenho ao fazer essas transmissões aqui é que cada um exerça o seu papel de ficar em casa, de que cada um conscientize cada vez mais pessoas, de que cada um use essa rede social aqui para o bem, entendeu? Que a gente não aceite as fake news, não propague as fake news, não caia nas fake news, para que a gente possa, o que eu falei no início, para que a gente possa inverter essa estatística que aponta o sofrimento que a população brasileira vai ter, o sofrimento que a população de Ubatuba pode ter. Portanto, parabéns a todos os que já pararam, reforçar aqui, parabéns à OAB, à Associação dos Quiosques, aos advogados que já estão parando, ao Grupo Itaomi, às suítes do Flautista e o nosso sistema judiciário. São alguns aí, ao Juan do Pagu e ao João Corbizier, que pararam, que deram o exemplo parando desde ontem. Eu tenho aqui, me parece que doutora Alice e doutor Adriano, que são dentistas, também já pararam de trabalhar. E eu queria aqui finalizar deixando o Conselho Federal de Odontologia soltou uma nota hoje para os meus amigos dentistas, sugerindo a interrupção das atividades, pedindo que o Serviço Público Federal, que todos os dentistas da rede pública cessem as suas atividades e sugerindo para os dentistas que parem. Eu acho que os outros países já deram exemplo nisso a respeito da odontologia e eu sinceramente acho que os dentistas que continuam atendendo os seus pacientes de rotina estão brincando com fogo. Entendeu? Portanto, meus colegas, vamos pensar seriamente nisso, tá bom? No mais, um grande abraço para todos. Muito obrigado, a gente vai responder as questões aqui, amanhã a gente volta, tá ok? Valeu!